Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim: Ora, irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogando-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, ou o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo se parecer Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Repita comigo nessa noite: Senhor Jesus, fale comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Vamos falar nessa noite sobre um tema importantíssimo para os nossos dias. Quero falar sobre o perigo da apostasia. O perigo da apostasia. Para que eu possa, aleluia, tomar cuidado com a apostasia, eu preciso primeiro saber o que é apostasia. O que significa apostasia? E Paulo, ele adverte os irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo que antes da manifestação do anticristo, antes também da vinda de nosso Senhor Jesus, precederia algo chamado apostasia. E o que realmente significa o que Paulo queria dizer quando alertava a igreja a respeito da apostasia? Nós temos aqui a definição um pouco básica do que significa apostasia. A palavra apostasia, irmãos, deriva-se de um termo grego que significa apóstase. E este termo tem um significado. Na verdade, ele tem aqui três conceitos. O primeiro conceito de apostasia é o abandono da fé outrora professada. Segundo, significa profanação do sagrado dantes venerado. E terceiro, significa rebeldia aos valores espirituais. Então isso é apostasia. Primeiro, a primeira definição de apostasia é o abandono da fé outrora professada. Você já viu aquele cristão que abandona a fé em Cristo por qualquer coisa? Você já observou aqueles cristãos que abandonam a sua fé pelas coisas fúteis deste mundo? Isso se chama apostasia. É nada mais e nada menos do que
segundo lugar, a profanação do sagrado dantes venerado. O que significa profanação do sagrado? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando a pessoa se afunda na apostasia, ela começa a profanar o sagrado, ou seja, ela começa a profanar o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele foi criado, ele foi formado para glorificar ao Senhor. E quando a pessoa se afunda na apostasia, ela começa a profanar aquilo que é sagrado. Ou seja, ela começa a profanar a igreja, ela começa a profanar os princípios da palavra de Deus, ela começa a profanar a igreja, começa a falar mal dos cristãos, começa a encontrar defeitos, aleluia, na vida de A, na vida de B, na vida de C. Ela começa a buscar desculpas para profanar aquilo que é sagrado. E em terceiro lugar, irmãos, a definição de apostasia é a rebeldia aos valores espirituais. O que significa a rebeldia aos valores espirituais? Ela não mais valoriza a oração, ela não mais valoriza a leitura da palavra de Deus, ela não mais valoriza o culto, ela não mais valoriza a presença de Deus, ela não dá mais prioridade às coisas de Deus. Aleluia. Por isso que nós cristãos que servimos a Deus precisamos tomar muito cuidado com a apostasia. A apostasia, ela vem de maneira sorrateira. A apostasia, ela vem de maneira sutil. A apostasia, ela vem de maneira sem precedentes. Ela vem, aleluia, de uma forma, aleluia, sorrateira, devagar. E ela começa a contagiar o coração daqueles que servem a Deus. Mas Deus está nos despertando nessa noite para termos muito cuidado com a apostasia. Aspectos da apostasia. Eu encontrei dois aspectos da apostasia. Primeiro, segundo a teologia é estudo sobre Deus. Amém? Glória a Deus. Quando falamos sobre teologia, nós estamos falando sobre o próprio Deus. Estudo sobre Deus, estudo sobre a sua palavra. Então, segundo a teologia, existem dois aspectos distintos da apostasia, os quais são, primeiro, discrepância teológica e desvio moral. O que significa discrepância teológica? Discrepância teológica, irmãos, é a discordância dos ensinos a respeito de Deus. Discrepância teológica significa a divergência, aleluia, da palavra de Deus.
Você lembra a forma que que a serpente falou com Eva? Quando Eva disse assim: não, Deus disse que de todas as árvores nós podemos comer livremente. Aí a serpente disse assim: mas não é bem assim que Deus disse. Ou seja, ela estava discordando com uma ordem de Deus. Ela estava lançando dentro do coração de Eva algo chamado apostasia. Apostasia, irmãos, nos afasta da presença de Deus. A apostasia, ela nos faz discordar com aquilo que Deus estabeleceu por intermédio da sua palavra. Aleluia! Mas nós que servimos a Deus, nós estamos aqui para dar lugar ao Espírito de Deus trabalhar em nossos corações. Porque o cristão que serve a Deus, ele cumpre aquilo que está na palavra de Deus. E nós vemos no começo deste estudo que há uma alegria no coração do cristão quando ele é convidado para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você se sente alegre por estar aqui? Amém? Glória a Deus. Nós estamos alegres porque estamos na casa de Deus, na casa do Senhor. Amém, Jesus. O outro aspecto, irmãos, aleluia, da apostasia é o desvio moral. Mas antes de nós falarmos a respeito do desvio moral, eu quero falar um pouco mais sobre a discrepância teológica, um pouco mais sobre a apostasia teológica. O que é a apostasia teológica? É a rejeição total ou parcial da sã doutrina. A apostasia teológica é a rejeição da palavra de Deus por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentes aos ensinamentos sagrados. Olha aí. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a apostasia teológica é quando a pessoa não acredita mais na palavra de Deus. Verdade. Ela acredita, alguns até acreditam, mas de uma forma parcial, ou seja, elas acreditam mais ou menos naquilo que está escrito. Outras não. Começam a distorcer, começam a dizer: não, mas não é assim que está escrito. Começam a fazer com que a palavra de Deus se torne algo leviano, se torne algo que venha satisfazer os seus desejos humanos. Aleluia! Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela é uma espada. Amém. Glória a Deus. E o que uma espada faz? Decepa por assim. Ela decepa, ela corta, ela fere. A palavra de Deus não está aqui para massagear o nosso ego. A palavra de Deus não está aqui para falar coisas que lhe agradem. A palavra de Deus está aqui para nos confrontar. A palavra de Deus está aqui para cortar. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que não agrada ao Senhor.
poda ela, né? Pega o facão, né? Começa a podá-la. Glória a Deus. Se ela não der fruto, tem que descer. Se ela continuar a não dar fruto, decepa, né? Corta. E a Bíblia? A Bíblia diz que a árvore que não der fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz que viria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sabe aquela coisa insuportável? Sim. A Bíblia diz que viria tempo em que não suportarão os ensinamentos da palavra de Deus. Certeza. E nós estamos vivendo os dias de hoje. Marca um culto na casa de alguém, Glória a Deus. não aparece ninguém. É, certeza. Acabei de falar isso. Marca um culto na igreja, dizendo: olha, vai ter uma palavra abençoada, para ver se aparece alguém. Acabei de falar isso aqui, mais ou menos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Acabei de falar esse assunto aqui, mais ou menos. mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Ó, o povo quer ouvir coisas agradáveis, né? Eu não quero saber sobre o pecado, eu não quero saber das coisas que ele tem que deixar para servir a Jesus. O povo quer ficar neste mundo, irmãos. O povo quer viver as coisas deste mundo, enquanto a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Verdade, meu Deus, verdade. Aleluia! Ajudarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Olha aí, o que é fábulas? Coisas imaginárias. As pessoas estão à procura de coisas imaginárias, de filosofias humanas. O povo quer ouvir aquilo que agrada o seu ego. O povo quer ouvir coisas que agradem a sua carne, enquanto a Bíblia diz: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se, mudam de vida, porque o Senhor está voltando. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. O reino de Deus está às portas. Certeza, verdade. Irmãos, tantas e tantas coisas acontecendo no mundo, e as pessoas não querem dar ouvidos, aleluia, à doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus. Quantas pessoas foram salvas no dia de Noé? 8. Só Noé e a sua família. É isso mesmo. E a Bíblia diz que Noé pregava, ele foi considerado um pregador da justiça. Se ele foi considerado um pregador da justiça, ele falava: o Deus de Abraão, aliás, o Deus de
de Adão me apareceu e disse que viria um grande dilúvio. O juízo de Deus vai descer sobre o mundo. E por que o povo não acreditava? Porque, irmãos, não chovia na época. E o povo está acostumado a ver para poder crer. E nós estamos vivendo num mundo que o Senhor nos deixou sinais da sua vida. Jesus disse que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveriam terremotos em vários lugares. Jesus disse que guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Está escrito. Tem acontecido isso no mundo? Tem. A guerra na Ucrânia contra a Rússia. Terremoto que houve agora na Turquia, que matou, aleluia, acho que mais de 40.000 pessoas que foram a óbito. Não é? Teve agora em São Paulo aí uma chuva que caiu e várias mortes. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E as pessoas estão vivendo sua vida da sua forma, da sua maneira. E a apostasia tem entrado no coração de muitos cristãos, porque não querem dar ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina. O povo quer cair na folia. O povo quer cair na gandaia. Aleluia. Tem até aí, irmãos, o bloco gospel. Você sabia disso? Eu vi ali na internet. O bloco gospel. Carnaval gospel. E aí, tava no batuque, né? E olha as irmãs lá, ó, na folia. Isso é uma falta de vergonha na cara. Não respeitam o santo, não respeitam a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. O que é não se conformar com este século? Não se pareça com o mundo. A igreja tem que ser diferente. Mas a igreja tem poucos cristãos. Não importa. O importante é nós estarmos fazendo a diferença. Observe a vida das pessoas. Se vivem felizes como você vive na presença de Jesus. Você tem luta, você tem prova, você tem batalha, mas você tem Jesus. Quantas batalhas Jesus tem vencido por você? Muitas. Muitas batalhas o meu Senhor tem vencido por mim. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que se juntariam para si mestres segundo os seus próprios desejos. Você sabia que tem mestres aí? Quando eu falo de mestres, eu estou falando de pastor, que andam segundo os seus próprios desejos. Ensinam o povo da sua maneira, porque não estão preocupados com a alma, mas estão preocupados com isso aqui. O que adianta
pessoas indo para o inferno, porque a pessoa não ensina, irmãos, a palavra de Deus da maneira que ela deve ser anunciada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que adianta termos uma igreja grande, um templo grande, e pessoas cheias, mas vazias do Espírito Santo, mas vazias de Deus? Aleluia! Esses mestres pagarão um preço muito caro por estarem pregando falsas doutrinas de demônios. Aleluia! Outro aspecto da apostasia, irmãos, é a apostasia moral. O que é apostasia moral? Apostasia moral, irmãos, é a hipocrisia no coração de pessoas que professam que creem em Deus, todavia o negam com suas próprias obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. Olha aí, o que é apostasia moral? Simplificando para nós aqui, é a pessoa dizer que Deus só quer o coração. É a pessoa dizer: não, Deus me aceita da minha forma, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não é eu que tenho, não é a palavra de Deus que tem que se enquadrar aos meus desejos. Não é a igreja que tem que ser, não é, aliás, não é eu que tenho que se enquadrar. Aliás, não é a igreja, perdão, que tem que se enquadrar aos meus desejos. É eu que tenho que me enquadrar naquilo que está escrito. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser santo, eu tenho que fazer o contrário? Se é a Bíblia que diz que eu tenho que ser diferente deste mundo, eu tenho que fazer o contrário? Diferente. Nós andamos na contramão deste mundo. Você sabia disso? Fulano se veste diferente. Fulana é diferente. Fulana fala diferente. Fulana se comporta diferente. Fulana é diferente. Porque ela não é deste mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que você é assim. Por isso que as pessoas, quando olham para você, elas dizem: aquele ali é diferente. Porque o cristão, aleluia, que é diferente, ele não se enquadra aos princípios deste mundo. Ele é diferente. Ele age diferente. Ah, Deus só quer o coração. Não tem coração de ninguém. Aleluia. Não é carniceiro, não quer coração de ninguém. Deus quer tudo. Ele quer tudo, mas ele quer um coração limpo. Exatamente. Sem maldade, sem. Deus quer nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito na sua Glória a presença. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todas as coisas, irmãos, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 15 e o 16, a Bíblia diz que todas as coisas são puras para os impuros, para os puros, perdão, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu arrependimento e consciência
estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com suas próprias obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha aí, eles até confessam que creem em Deus, que servem a Deus. Ah, eu sou cristão. É fácil, né? Hoje está fácil. Não, eu sirvo a Deus. Ah, eu sirvo ao Senhor. Mas vai ver a vida. Vai ver o que faz. Xinga. Chama palavrões. Bate na esposa. Muitas pessoas falam, né? Quando a gente tem umas querem, tudo dá problema na minha família. Elas querem convidar para a igreja. Ah, não, vocês pensam que Deus só fala na igreja. Mas Deus está tentando me tratar, dependendo do tipo de casa que é. Dependendo do tipo de casa, como é dentro do tipo de casa. Deus só está em lugares que Ele é bem-vindo. Deus não habita em lar que há maldição. Certeza, é verdade. A pessoa passa o dia lançando maldição sobre o filho. Você é isso, você é aquilo, você é filho do diabo, né? Você é isso, xinga. Está invocando o diabo e diz que Deus está lá. Essa casa é isso, essa casa é outra casa. Eu estou cansado de ver, de dizer, essa casa parece que é amaldiçoada. Ou casa apertada, ou casa amaldiçoada. Já cansei de dizer. Aleluia. A Bíblia diz que Deus está à porta e bate. Se não abrir a porta, Deus não vai entrar. Porque a partir do momento que Jesus entra na vida de alguém, a sua vida é mudada. Se a sua vida não mudou, Jesus não entrou lá. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas próprias obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Hoje está fácil. Ah, eu sirvo a Deus. Ah, eu sou da igreja fulana de tal. Mas vai ver a obra. Pinta o 7. Já ouviu essa expressão? Pinta o 7 e diz: eu sirvo a Deus. Não é só falar. Falar é muito fácil. Tem pessoas que eu sirvo a Deus e você vê que tá tudo mudando. Tudo mudando. Serve a Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito, assim para lá e para cá, assim. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, sou da igreja, sou batizada, sirvo a Deus, agora servo a Deus bagunçado assim, é certo? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer exclusividade. Se a pessoa não abre mão do pecado, se a pessoa não abre mão deste mundo, ela não está de acordo com a vontade de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Esta é a realidade. Mas você vê aquela pessoa que estava na igreja e de repente está lá no mundo, tomando um goró. Você pensa, fulano estava na igreja. Irmãos, a apostasia já tinha tomado conta da obra? Com certeza. Muito tempo. Fatores que promovem a apostasia no mundo. Primeiro, consequência dos últimos tempos. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a parte A do versículo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos.
se aproximando a vinda do Senhor. E não vai melhorar. Não vai. A tendência é piorar. Porque o mundo jaz no maligno. Quando fala sobre o mundo jaz no maligno, não é essa terra, que o diabo não tem nada. Você sabia disso? Mas quando se fala no mundo jaz no maligno, é a humanidade. A Bíblia diz que o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Pode falar, pode pregar, mas está difícil mesmo. Está difícil, ainda mais para o verdadeiro caminho do Senhor. Ainda mais para o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas fazem a vontade do diabo e dizem que estão fazendo a vontade de Deus. Outro fator que promove a apostasia no mundo, irmãos, a influência do diabo. A influência maligna. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, já a parte B, o versículo diz: por obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Você sabia que o diabo prega? Você sabia que o diabo ensina? Você sabia que o diabo tem conhecimento disso aqui, ó? Muito mais do que eu. Muito mais do que você. Você lembra que quando Jesus estava no deserto, ele disse: está escrito. Ele fez uso da palavra. Aí a Bíblia diz que pessoas estão dando ouvido, ou seja, obedecendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem pessoas que estão sendo doutrinadas pelo próprio Satanás e estão dizendo que estão obedecendo a Deus. Irmãos, tem tudo: forró gospel, balada gospel, funk gospel, né? Carnaval gospel. Está todo mundo ó, no gospel. Está todo mundo ó, relativizando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está todo mundo suavizando o Evangelho. Jesus é caro, Jesus é brother. Jesus é meu ó, é meu velho. Jesus é meu amigão. Irmãos, Jesus é o nosso soberano. Jesus é o nosso Deus e merece todo o respeito, merece toda a nossa glória. Eu não posso tratar Jesus de qualquer maneira. Eu não posso tratar Jesus de qualquer forma. Ele é o soberano das nações. A Bíblia diz que quando Moisés, ao pé do monte Horebe, quando ele viu aquela sarça que não se consumia, quando ele ia se aproximando, o Senhor disse assim para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Moisés foi se aproximando e a Bíblia diz que ele, Glória a Deus, aleluia. baixou sua cabeça em reverência à santidade de Deus. Aí vem um camarada ali, com brincando na orelha, né, com um shortão, uma tatuagem zona grande no braço, né? Aquela camiseta assim, né? Barbona.
Jesus é santo. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o primeiro, Jesus é o derradeiro, Jesus é aquele que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno. Amém? Aleluia! Jesus mudou minha vida. Amém. Glória a Deus. Se fosse para servir a Jesus da maneira do mundo, eu teria ficado lá mesmo. Aleluia. Eu sei o que é o mundo, irmãos, porque eu vim de lá. Outro fator que promove a apostasia no mundo, a hipocrisia de homens que ensinam mentiras. 1 Timóteo 4,2 diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ó, o que é uma consciência cauterizada? É uma mente fechada. O diabo já fechou a mente dele para o Evangelho. E esses tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Quem é o pai da mentira? O diabo. E quantos pregadores, quantos falsos profetas têm ensinado doutrinas erradas? Por isso, irmãos, precisamos ter o quê? O conhecimento da palavra de Deus, para que não caiamos nos seus ardis, para que não caiamos, aleluia, na artimanha do inimigo e sermos enganados por ele. Aleluia, glória a Deus. Mas nós louvamos a Deus porque somos direcionados pelo Espírito de Deus. Deus está aqui. Amém. Você crê? Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para nos ensinar o caminho da salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, mas eu sigo sozinho em casa. Não importa. Faça a sua parte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Faça a sua parte. Aleluia. Glória a Deus. Outro fator que promove a apostasia no mundo: coração perverso e incrédulo. Você sabia que no nosso meio existem corações perversos e incrédulos? Coração mau, pessoas que dizem que servem a Deus, mas são maldosos, são invejosos, falam mal da vida alheia, eles maquinam o mal, eles praticam perversidade. Então, no nosso meio, dizem que servem a Deus, dizem que servem a Cristo, mas os seus corações estão longe da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O livro do profeta Isaías diz: o Senhor repreendendo o povo e dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Deus conhece os nossos corações. Esses corações que estão longe. Deus Esse conhece. coração que está longe, para que possa se arrepender e voltar aos pés de Cristo, possa ganhar uma salvação. Se arrepender, mas é muito difícil, porque suas mentes estão cauterizadas, Acordadas. estão fechadas. Mas a Bíblia diz que temos que orar, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Lembra de Cristo?